pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje são os filmes de terror por causa da estreia de Mama, com a Jessica Chastain aí no elenco. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, ao lado do Matheus Bonés e o William Silveira. Eu estou bem animado aqui porque filme de terror, afinal de contas, dá um medo às vezes, mas depois que dá o susto, todo mundo ri, né? Depois daquele... Também no filme, né? Tu riu depois do Bebê de Rosemary? Não. Mas porque o filme do Bebê de Rosemary não é de sustos, né? É um filme mais de terror psicológico, né? Então... Mas depois, no final, quando tu descobre o que aconteceu, ele não conta. Eu não me assustei, mas eu acho é um filme que... Esses tempos eu fui ver com alguns amigos, disse, Bebê de Rosemary, foi muito bacana, vamos ver. E o pessoal depois no final acha, tá, mas não é tão assustador. Mas eu acho que é um terror muito mais psicológico do que um terror de sustos fáceis, sabe? Que é uma coisa que acontece geralmente nos terrores de... Quando o pessoal hoje em dia fala em terror, eles esperam uma coisa pânico da vida, né? Tipo, que vai estar atrás da porta, alguém vai entrar e te dar aquele barulho alto, sabe? Ou vai ser uma guriazinha com o cabelo todo que é um susto, lambido, né? Susto, o chamado, né? Tem que ser uma guriazinha toda errada. Uma coisa ou muito feia ou seja um susto, né? No caso do Mama, por exemplo, tem a belíssima Jessica Chastain no elenco, fazendo uma roqueira, aliás, muito bacana. Que é o foco, né? Por sinal, do nosso o filme, ele trata de duas crianças, né, que são abandonadas, entre aspas, né, numa casa, acontecem coisas que não vamos contar aqui, e elas são criadas por uma mãe, mas uma mãe que não é uma mãe, digamos, terrena, né, e elas são encontradas 5 anos depois pelo tio e vão morar com esse sujeito que tem uma namorada que é a Jessica Chastain, e as coisas acontecem a partir daí, porque a mãe segue as crianças. E é um filme que tem alguns bons sustos, apesar de ter alguns sustos fáceis, né, que são aquele lance realmente, né, por exemplo, a personagem aparece, tem aquele barulho mais alto e tu leva... tem até uma cena até que eu particularmente não gosto, que eu não lembro especificamente o que é a cena em si, o que vai acontecer. Eu sei que tá a Jessica Chastain virada pro lado e a câmera vindo por trás dela, e daí daqui a pouco do nada dá aquela trilha. Ela seguiu não tem nada, mas tipo, nem como susto servia. Que aquele filme. É só uma trilha mal utilizada numa cena. Quando o Estranho Chama, não sei se você lembra aquele filme, que é terrível, porque é o filme todo alguém telefonando pra uma guria e quase todas as vezes não é um assassino ou não é uma coisa. Fica só aquela angústia de. Que filme horrível. Mas esse Mama tem algumas coisas interessantes, o diretor usa bem a câmera, eu acho que ele consegue passar uma boa atmosfera de terror e foi um sucesso nos Estados Unidos. Então... Não, e é legal, tipo, ele. Claro, não tão profundo quanto um Bebê de Rosemary ou quanto um Iluminado da vida, mas ele tenta ser um pouquinho mais profundo também na questão psicológica, né, da personagem, tanto que a personagem da Jessica Chastain tem essa jogada de duplo, né, com o nome Mama. E ela tem um arco muito interessante no filme. Porque ela não quer ser mãe, né? Tanto que a primeira cena dela, ela fazendo um teste de gravidez e dando graças a Deus que não deu positivo, né? Então, e depois tem todo o desenvolvimento, né, dela. E bom, tu não viu o Mama, né? Não vi o Mama. Mas alguns desses terror aqui que tu curte. O pessoal que deve estar nos assistindo deve estar dizendo que deve estar reclamando agora que o Iluminado não é terror, por exemplo. Talvez. Não, o Iluminado é terror. Lógico. Tem até sangue nas paredes, né? Vai por aí. Mas é que a gente vai entrar naquela questão de definição do que é terror e o que é suspense, né? Que é muito diferente, por exemplo, se tu pensar o Orfanato, por exemplo. É um filme maravilhoso, né? Por exemplo, são coisas, eu acho coisas completamente distintas, né? E eu acho que o pessoal se sente pouco confortável com o Orfanato. O pessoal que vai assistir terror, está buscando filme terror, encontra o que está procurando no Orfanato e não encontra o Bebê de Rosemary. Eu acho, como tu falou, né? E é interessante que até usar esse Orfanato, que é um filme que o Guillermo del Toro apresenta, assim como Mama também, né? Que é uma produção do Guillermo del Toro. E é um filme que eu achei muito corajoso até o Orfanato, principalmente o final, não vou contar o final aqui, né? Mas o final é muito corajoso, porque é um lance totalmente não hollywoodiano, sabe? Um filme de Hollywood nunca terminaria como termina o Orfanato, eu acho. E ele dá bons sustos também, ele tem uma boa trama, a personagem da Belén Rueda, por exemplo, é muito interessante. É uma personagem complexa, né? E é assustador realmente. Mas pra mim o último filme realmente assustador que eu vi no cinema foi Os Outros. Então eu tenho esse lance tenho esse lance que eu acho que espanhóis sabem fazer filmes bons que por exemplo, o que a gente recebe mais filmes de terror são os americanos, né? Então, e a maioria é aquele terror explícito, né? Aquela coisa jogada na tua cara, que nem eu falei antes, os espíritos das menininhas, que daí é o chamado, o grito e derivados, e daí tem os pânicos da vida, que é sempre um assassino. Pensei que tu fosse falar que a maioria dos filmes americanos de terror são refilmagens. Também, alguns são o chamado. Massacre da Serra Elétrica, que não tá aqui, ninguém tem. Mas eu tô de muito saco cheio, sabe, de filmes que tem aquela câmera subjetiva, sabe? Que eu atividade paranormal. Já deu, sabe? O Bruce de Blair foi muito bacana. O Bruce de Blair foi muito bacana e claro, teve também o Canibal Holocausto também, né? Que foi meio que começou isso da câmera subjetiva. Mas agora, sabe, já deu, né? Teve o Último Exorcismo, vai ter agora o Último Exorcismo Parte 2, inclusive, também.
Atividade Paranormal, o REC, que também tem Quarentena, que é uma regravação do REC também. Acho que já chega, sabe? Já deu o que tinha que dar, aliás, já passou até inclusive. E vamos voltar a fazer algumas histórias. E além da câmera subjetiva, tem a questão também do própria Atividade Paranormal, que são os footage, né? Found footage, né? Que chamam, né? Que é uma coisa do Bruce Blair também, né? Explique para o nosso público o que é isso, né? São as gravações que são encontradas, né? Tipo, as pessoas fizeram a gravação e foram encontradas, então... Esse é o documental, na verdade. Alguns são, na verdade, a definição original do termo, mas enfim. Sim. Mas a Bruxa Blair é muito curioso porque foi no finalzinho dos anos 90 e foi um filme que meio que mudou um pouco, né, o terror da época. Foi baseado, como já disse, né, tem muito lance do Canibal Holocausto, mas o Canibal Holocausto era um filme mais, sabe, de culto, talvez, um filme mais de nicho. O Bruxa Blair passou no cinema e foi um grande sucesso, porque eles conseguiram fazer uma boa campanha de marketing também, sabe? Tinha aquele lance da bruxa que podia ser real, não podia ser, tinha uns sites que estavam bombando na época também, o trailer era muito bem produzido, e é um filme que tem alguns momentos assustadores que eu acho que é um filme que a história é interessante. É peculiar, né? A ideia, não só o filme, mas o projeto do Bruxa Blair é bem pensado, né? E foi um ano muito bom o filme de terror, Sexto Sentido foi do mesmo ano também, né? Que o Night Shyamalan conseguiu trazer também uma história que surpreendia saudoso, também. Né? Saudoso Shyamalan, né? Ele morreu, né? Parece, né? Parece que ele morreu, né? Mas esse é o twist da história. Alguém vai saber que ele vai lançar o filme esse ano, se não me engano, né? Não sei se o nome agora. Sim, com o Will Smith. Morreu. Pois é. Mas, agora tu falou que Os Outros foi o último filme que tu recebeu muito susto, mas tem dois aqui que vieram depois. Que eu não assisti, aliás, então talvez por isso, né? Que é O Medo, que até tem um remake americano, pra variar, como todo filme bom, japonês, coreano e afins. Né? Que também investe muito no terror psicológico. E é uma história de duas irmãs que... A gente fica ao tempo todo na dúvida se elas são abusadas pela madrasta ou se elas são loucas. E o pai é um pai ausente, e elas ficam dentro de uma casa confinadas e vendo coisas acontecendo, pode ser espíritos, pode ser traumas. E é bem um terror psicológico, assim, é muito mais investido nisso do que no susto fácil, sabe? Eu acho que isso é um... E o filme te deixa angustiado, o filme aquela coisa inteiro, sabe? Todo novo filme que chega diz, esse é o filme mais assustador de todos os tempos. Mas se não tem uma atmosfera, sabe, de suspense, de um terror, não adianta, né? Pra mim não Sim, funciona. Exatamente. Por isso que o Beijo Chanceler funciona também pra mim. O Exorcista funciona também super bem. Tá aqui. Filme... Pois é que eu tô procurando, acho que não tá aqui, né? Eu esqueci de trazer o meu. Então, mas é um filme que é realmente muito assustador, o Exorcista. E na época as pessoas saíam do cinema, sabe, angustiadas realmente com aquilo. E aqui tem o Psicose, que até teve uma discussão, é terror, não é? Na época que foi lançado, eu acho que era. Até porque na época não existia filme de terror que o sangue era... Não podia, na verdade, explícito, né? Não é uma coisa explícita, então clica muito bem, né? E a história em si é de terror, né? E a história aquela coisa escondida num lugar ermo, né? Uma casa num lugar ermo, ninguém vai lá, tem toda a atmosfera do terror, né? Sim. E a história do Psicose acabou também rendendo, né? A história original, né? Rendeu a Serra Elétrica e os Silêncios Inocentes também, né? Que são filmes que tem o suspense, no caso do Massacre é um terror. E os Silêncios Inocentes, inclusive, até podem ser encaixados por terror pela questão explícita, né? Na verdade, do Hannibal Lecter, né? E eu sou muito fã desses slasher movies, assim, tipo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, o primeiro Halloween eu gosto bastante, os outros até acho que não são tão bons. Sexta-feira 13, o Jason, acho que é porque é divertido, na verdade, não me deixa com medo, mas acho divertido ver porque os personagens realmente são. Então deu errado. Mas eu acho que o filme de terror às vezes não precisa ser apenas sentir medo, tu pode se divertir vendo filme de terror. Mas tu chorar com comédia não deu errado. Mas eu acho divertido, na verdade, ver o Jason passando a faca. Eu acho que deu errado, né? Ou deu errado com o filme, ou tem alguma coisa errada contigo. Pode ser uma coisa errada comigo, talvez. Mas tem gente que tem medo do Jason. Eu, sei lá, sempre achei muito... Quando eu era pequeno eu não tinha muito medo, assim, mas eu não tinha medo do que da forma como as pessoas morriam, assim, mas não dele em si, da figura em si. Sim. Eu lembro de uma cena, não lembro agora qual dos 10 mil Sexta-feira 13 foi, que é uma cena que, pra variar, tinha um adolescente, uma guria e um guri transando, ou iam começar a transar, eles estavam na cama, assim, era um beliche até, se não me engano, e estão na parte de baixo, e daí tá a guria deitada em cima do cara, assim, vamos fazer um papai e mamãe, e daí vem uma serrinha, assim, por baixo do guri e fura o peito dele, assim. E pra mim foi uma cena muito, tipo, não o Jason em si, mas a morte dele foi muito... Sim, a ideia visual, exatamente, passa é muito forte. E é bacana o Pânico, por exemplo, que brinca um pouco com esse lance dos signos, né, do terror. Né, que o Pânico é um dos melhores filmes, na verdade, justamente por brincar com os clichês, né? Sim. Porque, por exemplo, se tu transa no filme de terror, certo vai morrer, né? Sim, tem que ser virgem pra sobreviver até o final, né?
bichos morrem, por exemplo, gato, por exemplo. Gato no micro-ondas é uma coisa banal, assim, né? Qualquer filme tem um gato que botar no micro-ondas explode, né? Tua casa sempre vai fazer barulho à noite. Sim, sempre. E se diz eu voltarei, quer dizer que tu não vai voltar, né? Daqui a pouco eu tô de volta, então quer dizer que tu vai... Mas nunca dá pra mexer com o original, já diria Sidney, né? É o personagem principal de todos os Pânicos. O Pânico 4, que saiu recentemente, infelizmente ele não consegue ficar no mesmo nível. Eu acho o 3 muito bom. Acho que o Pânico foi uma série que foi decaindo. Tipo, o primeiro muito bom. Acho que o 2 é muito segundo, bom também. Bom. O 3 não gostei. O terceiro ruim. E o Pânico 4 ele dá uma revigorada, principalmente por ele brincar totalmente com os clichês de todos os Pânicos e de todos os outros filmes de terror que existem. Assim. E a Profecia também foi muito bacana, do Richard Donner, né? Que tem até uma série, na verdade, de filmes, né? É porque daí a gente entra nos personagens infantis dos filmes de terror, né? Que às vezes assustam mais que os adultos, claro, né? Sim. Essa daí banalizou demais hoje em dia, né? Porque o gurizinho do Profecia é assustador, assim. O próprio do Iluminado, apesar dele não ser o protagonista para causar terror, mas fica angustiado com ele. Subverte um pouco a imagem da criança, né? Exatamente, né? E toda criança a inocência é um pouco, né? totalmente subvertida, né? Ninguém é mais maldoso que criança. Isso é verdade. Criança não tem limite, né? O próprio orfanato também, né? Que a figura de terror é uma criança com um saco na cabeça, né? Então tem todo também aquele... Coisa meio assustadora realmente, né? Da criança aparecendo, né? Chamada. E o seu cabelo. E tem, claro, a gente não falou ainda dos filmes de zumbis, né? Filmes de zumbis também tem todo um culto também, né? Em cima deles. A gente tem aqui alguns que... Tem o Dia dos Mortos. Tem um remake, esse Dia dos Mortos que eu trouxe é um remake do original. Não é tão bom quanto o original, mas diverte igual, assim. Sim. E tem Walking Dead também agora, que é o seriado que tá com o Walking Dead é menos terror, já nem entra no terror, né? É uma coisa mais tipo... Que nem o Porto dos Mortos, nosso gaúcho aqui, né? Sim. Um gaúcho. E é uma sociedade mais, vivendo mais ação, quer dizer, Não, eu digo mais que lida muito mais com como os humanos estão lidando num mundo em que são minorias, sabe? Sim. É curioso, né? Porque você tem um zumbi por poder pensar sobre o humano, né? A gente estava comentando antes da gravação, na verdade, que Os Estranhos seria o meu 5+1 de filme de terror, que pouca gente viu, mas eu acho um filme muito legal, assim. Ele lida muito com a paranoia americana, né? E, tipo, não tem espírito, não tem nada, são jovens que querem matar outras pessoas por diversão. Eu acho que o filme lida bem com isso. Liv Tyler no elenco também. Liv Tyler no elenco muito bem, o Scott Speedman, que é outro ator que ninguém nunca dá nada por ele, mas está muito bem também. Pra mim ele vai ser sempre o eterno namorado feliz. Pois é, fez Anjos da Noite também, não? Anjos da Noite, mas depois ele não quis mais fazer. Não quis mais fazer, mas então... Tá de cabelo curto, né, Liv Tyler ou não? Não. E tem aqui também outro clássico que a gente não falou também, que é o Nosferatu, né? Nosferatu, Gabinete do Dr. Caligari, né? Primeiros terrores. As pessoas agora estão dizendo, não, ele realmente não sabe o que é terror. Nesse momento as pessoas estão indignadas. Mas é isso então, pessoal, www.papocinema.com.br. Até uma próxima, valeu!